Isso mesmo, você. Você concorda que o Brasil é um país pacífico, com um povo calmo e tranquilo? Desculpe te informar, amigo, mas você está extremamente equivocado. Se você ficou perplexo e extremamente revoltado com algumas coisas que aconteceram alguns dias atrás, então você não está preparado para ver o tanto de revoltas que o Brasil já presenciou ao longo de sua história. Foram, ao todo, mais de 15 grandes revoltas, resultando em dezenas de milhares de mortes. A maioria dessas revoltas tiveram finais trágicos e sangrentos. Agora, nós poderemos definir o período que essas revoltas aconteceram e dividi-los em três partes: o período colonial, o período imperial e o período republicano. A maioria das revoltas desse período foram de cunho reivindicatório da independência do Brasil e da instauração de uma república. Um bom exemplo das revoltas desse período foi a Inconfidência Mineira, que é muito explicado nas escolas. As revoluções nesse período tinham como principal cunho revolucionário a instauração da república, pois, naquela época, o império era governado por uma regência, a chamada Regência Trina, que, mais tarde, virou uma regência una. Regência essa que governava porque o filho de Dom Pedro I, o Dom Pedro II, mais tarde, não podia assumir o trono por ser jovem demais. Uma dessas revoltas que aconteceu no período imperial eu irei citar agora. A cabanagem, ou Guerra dos Cabanos, foi uma revolta popular social ocorrida durante o Império do Brasil, durante a regência do Diogo Antônio Feijó, de 1835 a 1840, influenciada pela Revolução Francesa na antiga província do Grão-Pará. Toda essa guerra teve como resultado mais de 35 mil mortes e o desfecho dessa revolta foi, obviamente, a vitória do Império Brasileiro. Se você se assustou com esse tanto de morte que teve na revolta da cabanagem, isso porque eu nem citei ainda a Guerra do Paraguai. Como eu expliquei anteriormente, a maioria das revoltas que ocorreram no período republicano foram revoltas de cunho político. A maioria delas foram por problemas políticos e econômicos. Um exemplo de revolta dessa época foi a Guerra de Canudos e a Revolta da Chibata, que foi uma revolta de negros que eram totalmente maltratados em navios da Marinha Brasileira. Então, quando você vê cenas como essa por aí, não se espante, já teve algo muito pior atrás.